Olá, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para a nossa aula da Escola Dominical e hoje nós vamos para a aula número 4. Essa aula ela fala mais uma vez sobre encontros marcantes que Jesus teve com algumas pessoas. Na semana passada, você se lembra que eu comentei contigo que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas saíram transformadas e hoje não vai ser diferente. Eu espero que por meio dessa meditação, dessa aula, você também tenha um encontro verdadeiro com Cristo e saia transformado desse encontro também. Nós vamos fazer de uma forma diferente da semana passada. Hoje nós vamos para a tela do meu computador e lá você vai poder acompanhar a leitura dos textos e também algumas outras coisas que eu separei para nós nesta manhã. Então vamos lá. Bem, meus irmãos, nós começamos a nossa aula e aí você pode ver na tela o título da nossa lição, Pureza ou Impureza que não se vê. E nós iniciaremos a nossa aula com o texto básico da lição, que é o texto de Marcos no capítulo 1, versículos de 40 a 45. Você pode acompanhar por sua Bíblia, mas também eu colocarei na tela aí do computador para que você possa acompanhar a leitura enquanto eu faço aqui deste lado. O texto de Marcos, no capítulo 1, versículos 40 a 45, diz o seguinte: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com a severa advertência: Olhe, não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. A introdução da nossa lição diz o seguinte, acompanhe na sua revista aí. Como eficientes meios de comunicação, as redes sociais são bons instrumentos para divulgar qualquer produto. Entre a vasta gama de bens sendo expostos na internet, o eu é um dos mais divulgados. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que quando nós acessamos a internet, sobretudo as redes sociais, o que mais encontramos é a exposição da própria imagem. As pessoas se preocupam demais com a própria imagem e querem apresentá-la aos outros de uma maneira que seja agradável. Raramente nós vemos alguma notícia que seja ruim na internet, a não ser que seja para polemizar. Mas quando expomos a nossa própria imagem, nós acabamos nos preocupando com isso. Eu quero mostrar para os irmãos, inicialmente, um vídeo que fala um pouco a respeito dessa falsa imagem que as pessoas constroem em redes sociais.
Once you go, I'll fall behind. Take to low. Your lips, they were roses, now blown away. Meus irmãos, depois de verem o vídeo, nós podemos voltar aqui para a nossa revista. O vídeo que eu acabei de apresentar para vocês, ele é apenas ilustrativo para que vocês vejam como que a sociedade atual se preocupa demais com a aparência. A nossa lição, ela fala a respeito, o texto de Marcos dizia isso, a respeito de um homem leproso que vivia certamente à margem da sociedade, porque naquela época quem tinha lepra precisava se isolar, ficar afastado. A lepra era considerada uma doença muito grave. Essa doença produzia não só mutilações na vida social da pessoa, mas produzia mutilações inclusive no corpo. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos situações em que leprosos eram deixados fora do arraial ou fora da cidade porque eles eram considerados imundos. As pessoas que tinham lepra, elas não podiam participar da vida social, sequer poderiam ir ao templo. A lepra era mais do que uma doença que produzia mutilações no corpo, mas a pessoa ela era deixada à margem sem poder ficar com a sua família, sem poder ser tocada. E a situação que nós lemos em Marcos, ela nos mostra um Jesus que deixou de lado todas estas questões e ele, ao ter um encontro com um leproso, ele toca nesse leproso. É interessante você perceber ainda que o leproso ele deveria ficar distante da população, distante do convívio social. Mas aquele homem, certamente ao ouvir que na cidade estava Jesus, ele resolveu deixar de lado todas essas coisas e ir ao encontro daquele que ele já tinha ouvido era capaz de produzir a cura, era capaz de curá-lo. E ele se lança aos pés de Jesus e pede de joelhos, não mais preocupado com a sua imagem social, que já estava bem destruída, mas ele vai até Jesus contrariando tudo aquilo que as pessoas da época diziam, tudo aquilo que a lei dizia, tudo aquilo que a religião da época dizia. E aos pés de Jesus ele suplica para que ele seja curado. Jesus, movido de compaixão, como o próprio texto diz, estende a mão, toca naquele homem e diz: seja curado, seja purificado. E aquele homem, imediatamente, ele é curado. Eu quero ir com você até a revista agora e fazer a leitura de um trecho muito significativo. Diz o texto assim, que uma real aproximação de Deus só acontece quando desistimos de valorizar a nossa própria imagem, deixando de lado a nossa reputação para buscar mais a Deus do que a nós mesmos. Obviamente, isso não vem de nós, mas somos habilitados pela graça de Deus que nos atrai a Cristo. Atraído a Cristo, esse homem clama pela cura, pela transformação completa. A resposta de Jesus ao pedido daquele homem, ela demonstra a profunda compaixão que Cristo tem pelo pecador. Diante de um pedido como o daquele homem que se lançou aos pés de Jesus, o texto diz que ele estava profundamente compadecido. É preciso entender ainda que aquele homem sabia com quem ele estava falando. Quando procurou Jesus, ele, crendo no poder que Cristo tinha, ele faz a seguinte afirmação: se quiseres, podes curar-me. A crença no poder que Jesus trazia e sabendo que Jesus era Deus, fez com que aquele homem rogasse do mais profundo do seu ser. Ele não estava mais, como eu disse anteriormente, preocupado com a imagem que ele ia apresentar para a sociedade.
Ele não estava preocupado com os likes que ele poderia ganhar e nem se as pessoas o admirariam ou teriam repulsa por ele. Ele estava preocupado apenas e tão somente com a cura que poderia vir daquele que estava ali diante dele. Como eu falei anteriormente, a doença, a lepra, impossibilitava as pessoas de irem até o templo. Como eu falei anteriormente, o objetivo de Jesus com a cura daquele homem não era ganhar popularidade. Mais do que isso, a nossa lição diz o seguinte: o objetivo último de Jesus ao curar aquele homem foi reconciliá-lo com Deus. Nossa condição espiritual em relação a Deus é mais importante do que a nossa condição física. Quando Jesus cura aquele homem, a primeira coisa que ele diz é que aquele homem não deveria sair por aí falando a respeito do que havia acontecido com ele. O que ele deveria fazer primeiro era obedecer à lei, ir até o templo, apresentar-se diante do sacerdote para que este pudesse, através de uma verificação, observar se aquele homem realmente estava puro, se ele estava limpo, livre da lepra. Porque somente com a declaração do sacerdote, aquele homem poderia voltar para sua família, voltar ao convívio social e, principalmente, adorar a Deus no templo oferecendo os sacrifícios. Porém, aquele homem tomado de alegria, e possivelmente foi isso, tomado de alegria, ele sai falando para todas as pessoas o que Jesus havia feito. O objetivo de Jesus não era obter popularidade. O objetivo de Jesus ali era restaurar aquele homem. Era fazer com que ele tivesse não só a restauração física, mas principalmente a restauração espiritual. E isso mostra que para Cristo, mais importante, para Deus, melhor dizendo, mais importante do que a cura de uma doença é a nossa restauração espiritual, é que nós estejamos ligados novamente a Ele. Mas Deus se compadece da nossa miséria e Jesus prova isso ao curar aquele homem por completo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. É interessante observar ainda no texto que depois que Jesus cura aquele homem e este fala para todas as pessoas que Jesus o havia curado, o evangelista Marcos ele diz que Jesus não podia mais entrar na cidade. Parece estranho dizer isso, mas aquele homem que antes estava leproso e não podia estar na cidade era condenado ao isolamento social. Ao curar aquele homem, Jesus toma sobre si aquele isolamento que antes estava sobre o homem. Jesus, metaforicamente ali, ele acaba tomando sobre si tudo aquilo que havia de ruim naquele homem. E isso tipifica o sacrifício de Cristo na cruz, quando ele toma sobre si os nossos pecados. E a conclusão eu gostaria de convidar você a ler junto comigo na revista. Diz o texto o seguinte: o que todas as pessoas podiam notar naquele leproso era a visível necessidade de cura do corpo, evidenciada pelas consequências da lepra. O que as pessoas não enxergavam era a impureza no espírito. Por causa do pecado, ela está presente em todos os seres humanos. Mais do que a impureza que se vê, necessitamos ser curados da impureza que não se vê. Mais do que divulgar uma imagem produzida e superficial de nós mesmos, compartilhando status motivadores, ansiando por likes, nesse caso a aceitação humana, precisamos da consciência de que todos nós estamos carentes da glória de Deus. Precisamos reconhecer de fato quem somos. Precisamos reconhecer a miséria em que nos encontramos e reconhecer também a necessidade que temos de Cristo. Somente quando vamos a Ele, somente quando Ele opera em nós a transformação completa, somente quando Ele tira de nós um coração de pedra e coloca dentro de nós um coração moldado por Ele, é que podemos viver na plenitude aquilo que Deus separou para nós. No dia de hoje, meu irmão, eu quero convidar você a colocar-se diante de Cristo como você é. Que você não busque palavras bonitas, não busque a aparência, não busque os rituais, mas você se apresente a Cristo
como você realmente é, para que Ele possa efetuar em você a transformação necessária. Somente assim você poderá se apresentar diante de Deus limpo, como alguém em quem não há condenação. Que você tenha um bom domingo e nós nos veremos na semana que vem na aula número 5. Convido você a fazer as leituras da semana e chegar até essa aula já com ela estudada, para que nós possamos aqui apenas conversar sobre as implicações que ela tem sobre a nossa vida. Um grande abraço e até mais.